Milagre, irmão. João capítulo 2, versículo 1. Você conhece esse milagre, você conhece esse texto. Mas, irmão, que texto bonito, que texto abençoado. Tem muita coisa aqui que às vezes a gente deixa passar desapercebido, sabia? A gente olha o contexto, o texto inteiro, e a gente vai lendo e a gente sempre se atenta ao quê? A gente se atenta ao milagre de transformar água em vinho. Mas, além disso, tem muita instrução dentro desse texto. Tem muita instrução. Já está ali? Diz lá, ó. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Pode mandar mais, por favor. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam 2 e 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com a água. E os encheram até a borda, ou seja, até a tampa, até encher completamente. Então Jesus lhe disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. E eles o fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Glória a Deus. Pode aplaudir aí, irmão. Aplaude ele aí. Irmãos, esse é o primeiro milagre de Jesus. Primeiro milagre registrado em Jesus. E eu lembro perfeitamente desse milagre. Só que eu não consigo se lembrar do último. Sabe por que eu não consigo se lembrar do último, irmão? Porque ele não parou, ele continua operando até agora. Ele continua fazendo o milagre até agora. Nesse minuto tem alguém sendo curado, tem alguém do ser salvo, tem alguém sendo restaurado, porque ele não parou. Irmão, esse milagre aqui parece ser um milagre comum. Você fala: Rafa, é um milagre comum, porque ele pegou a água e ali transformou essa água em vinho. Parece ser comum, porque quando a gente fala de um milagre, quando Jesus curou o cego, ele era cego. Agora ele vê. Parece ser mais espetacular do que um milagre de água e vinho. Quando a gente vê aquela mulher que estava 12 anos sofrendo com um fluxo de sangue, e ela vai lá e toca em Jesus, ela toca na orla, ela toca nas vestes de Jesus, e ela é curada, de 12 anos, você fala: Rafael, 12 anos ela sofria, e agora ela foi curada. Parece ser um milagre mais espetacular do que esse. Só que se a gente olhar as entrelinhas desse milagre, irmão, é muito tremendo. Porque não é apenas só uma transformação de água em vinho. A primeira coisa que a gente pode, sem conhecer nada de Bíblia, sem saber nada de Bíblia, a primeira coisa que eu noto aqui nesse milagre é Jesus trazendo a alegria de volta para esse casamento. Porque imagina, irmão, você vai lá, faz uma festa de casamento, e aí a ideia de uma festa é você ajudar ali com os convidados, com as comidas, com as bebidas, você servir ali o melhor refrigerante, para quem gosta uma coca geladinha com limão, uma picanha, como diz o Clóvis. Então, irmão, você faz o melhor ali. E aí imagine, você está fazendo ali, você convida, e você sabe, irmão, que crente não gosta muito de comer, ele adora comer. E aí, acaba o vinho, de repente, acabou a alegria ali daquela festa. Acabou a alegria daquele casamento.
Porque imagina, irmão, como que ia ficar a cara do noivo e a cara da noiva? Acabou a alegria, acabou o vinho. E agora, como é que faz? Era muita gente. E aí vamos olhar os detalhes desse milagre. Olha os detalhes. Os detalhes culturais e numéricos. 6 talhas de pedra é o número 6. É o número incompleto. O 7 é o perfeito. Na lei antiga, rituais, regras de purificações que não davam vida plena, eram usados só para lavar as mãos, utensílios. Água para limpeza exterior, não para alegria. A Bíblia diz, encheram até a borda. Ou seja, teve obediência. Porque quando a Maria fala para Jesus, para os servos, façam tudo o que ele mandar, que ele ordenar. A obediência total, sem deixar espaço vazio. O milagre dependeu que eles derem tudo o que tinham. Perfeita ligação. 6 talhas, mais Jesus, quer dizer o número 7. Quer dizer perfeição divina. No capítulo 2, versículo 6 diz, estavam ali 6 pedras, 6 talhas de pedra, para purificações dos judeus. Jesus disse, enchei de água, e a água se tornou em vinho. O número 6 significa lei, esforço humano, limpeza exterior, mas sem vida, nem plenitude. O homem foi criado no 6º dia. A lei só purifica por fora. E aí se você pega o 7, é o número de Deus, que significa perfeição, plenitude, graça, obra consumada, vida eterna, descanso e perfeição da criação, irmão. Tinha 6 talhas ali, Jesus estava presente, então se formou o número 7, quer dizendo, o perfeito estava ali, alguém perfeito estava ali, alguém que poderia dar alegria no casamento que mal tinha começado, irmão. Talvez o casamento tinha tudo para dar errado, mas Jesus estava lá, presente na festa. E quando ele está presente, irmão, quando você convida Jesus para estar presente na sua casa, na sua festa, no seu casamento, aí acontece uma perfeição. Nós não somos perfeitos, mas nós quando convidamos Jesus, me ajuda, porque eu sei que o Senhor pode me aperfeiçoar, e aí Ele vem e nos aperfeiçoa. As 6 talhas representam tudo o que o homem, a lei, pode fazer. O vazio, apenas água, limpeza incompleta, irmão. Quando Jesus ele entra, ele acrescenta a sua perfeição. 6 mais 1, Cristo, 7. O resultado da água vira vinho, símbolo da alegria, aliança, plenitude e nova vida. Glória a Deus. As bodas de Caná antecipam as bodas do Cordeiro. Porque Jesus ele começou o seu milagre no casamento, irmão. No Apocalipse 19 fala das bodas do Cordeiro. A igreja é como 6 talhas, vazias, limitadas, sem capacidade de se purificar sozinha. Jesus, o noivo, transforma a limitação humana em perfeição divina. Ele faz de nós santos, sem defeito, prontos para a aliança. 6. O que somos por nós mesmos, mas Jesus, o que Ele faz de nós. Perfeição, plenitude e união completa com Ele. Quando ele fala essa expressão, mulher, o que há entre mim e ti, a minha hora não chegou, não é falta de respeito. Em aramaico, mulher é tratamento digno. Minha hora, a hora da cruz, da salvação, ele antecipa o seu poder para mostrar que a graça vem antes do sacrifício. Maria não insiste, só diz aos servos:
tudo o que ele disser fazei. Esta é a chave. A obediência abre espaço para o milagre. Só os servos sabiam, o milagre acontece onde ninguém vê, na simplicidade. Quem obedece conhece a origem da bênção. Quem só recebe, vê só o resultado. Guardastes o melhor para o fim? Costume era servir primeiro todos os que estavam atentos. Jesus inverte. O tempo da graça é superior ao tempo da lei. O melhor não acaba, ele começa agora. Sabe o que é interessante, irmão, no casamento? O casamento, quando uma pessoa decidisse se casar na lei judaica, a primeira coisa que é feita, existe um documento que chama Ketuba. Esse documento, Ketuba, quer dizer contrato. Ou seja, o noivo ele ia lá, ele pegava esse documento, ele ia até o pai da noiva, até a família da noiva e falava assim para ela: olha, é o seguinte, eu quero casar com a sua filha. Ele assinava um contrato dizendo para ela, esse contrato dizia o quê? Eu vou proteger ela. Ele assume publicamente que deve sustentar ela, amar e ser fiel à sua esposa. Esse é um documento assinado. A outra coisa que acontece é o preço. É registrado um valor que significa o dote, que a palavra diz morrar. É o preço pago pela noiva para mostrar quanto ela era valiosa. Então ele chegava lá no pai da noiva e falava o seguinte: estou assinando um contrato e esse é o preço estipulado, publicamente, irmão, que ele assumia esse compromisso com ela. O noivo terreno paga o preço em dinheiros, bem, o dote, e assina um contrato, o Ketuba, garantindo a provisão material e terrena da noiva. Já o noivo Jesus, ele paga o preço com seu próprio sangue e o sacrifício da sua vida na cruz, assinando uma nova aliança que garante a vida eterna e a salvação da igreja. Irmão, quando eu vou casar, quando o noivo ia lá casar, ele tinha que assinar um contrato e pagar um preço de dinheiro, mas Jesus fez diferente. Ele foi lá, nos resgatou com um preço de sangue. Aleluia. E aí quando ele dá o brado na cruz dizendo: olha, está consumado. Os casamentos da época, irmão, eles duravam dias, né? Aqui é só um dia, né? Porque o dinheiro também não dá. Tem gente que nem faz festa. Mas o casamento daquela época durava vários dias. E um casamento naquele tempo não era uma festa de poucas horas. Durava até 7 dias, irmão. Imagina, 7 dias celebrando o casamento. Haja picanha, hein, Cláudio? E ficar sem vinho no meio da semana não era só falta de planejamento. Era uma quebra gravíssima de hospitalidade. Os noivos podiam até ser processados judicialmente pela família do outro cônjuge por causa disso. Então não era só ficar com vergonha. Não era só passar uma vergonha porque acabou. Imagina, irmão, você está celebrando uma festa e de repente acabou o refrigerante. Naturalmente a gente consegue dar uma corridinha no mercado e comprar. Mas como era muita gente ali, irmão, não tinha como fazer essa logística. Não tinha como, eles iam passar uma vergonha tremenda. E a família do noivo ou da noiva podia falar assim: eu vou te processar. Ô louco, irmão, que loucura. Esse milagre foi um milagre sem espetáculo. Jesus não fez orações barulhentas, não tocou na água, não usou palavras mágicas. Ele apenas disse: leve um pouco ao mestre-sala. O milagre aconteceu no trajeto, de forma discreta e silenciosa. Irmão, a gente está esperando que o milagre ele aconteça com uma aparência visível.
Mas a Bíblia diz que o reino de Deus, ele não vem com aparência visível. A gente não vê Deus trabalhando, irmão. A gente não vê, sabe por quê? Porque se eu ver, eu vou tomar um pouquinho da glória. Então ele fala assim, você não vai ver. Você só vai ver quando você estiver indo no trajeto. Você lembra dos leprosos? Aconteceu a mesma coisa. Eles gritavam, Jesus, tem misericórdia de nós. E a Bíblia fala, vai lá no sacerdote, vai lá. E aí quando eles estavam indo no trajeto, o milagre aconteceu, irmão. E aí quando eles perceberam que estavam curados, um deles olhou e falou, rapaz, não está curado, olha, não tem ferida, não tem nada. Voltou para agradecer. Mas o milagre é no caminho, meu irmão. Meu irmão, o milagre é no caminho. O centurião de Cafarnaum, quando ele chega lá, Jesus fala, Jesus, o meu servo ele está doente, ele tá quase morrendo. E ele diz, não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor vá lá, não. Mas diga só uma palavra, que se o Senhor dizer só uma palavra, o meu servo será curado. E aí quando Jesus diz a palavra, irmão, e o centurião está caminhando para casa, e aí ele chega em casa e ele vê no meio do caminho. Quando ele está no meio do caminho, o milagre acontece. Então, irmão, Deus ele trabalha de forma silenciosa. Ele trabalha na simplicidade. E sabe o que é interessante, irmão? A capacidade enorme das talhas. Cada talha de água, ela cabia mais ou menos de 80 a 120 litros. Então vamos fazer uma conta exata aqui. Vamos falar que essas talhas cabiam 120 litros. Então, se Jesus ele transformou essas 6 talhas de 120 litros, quanto que deu? 720 litros, irmão. É vinho demais. Foi abundante. Foi algo que a gente não está acostumado em ver. Porque quando a gente vai para a oração, a gente fala, Senhor, faz um milagre. Senhor, me ajuda. E todas as vezes, irmão, que a gente faz isso, Deus ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele supre a gente com uma abundância. Você lembra da pesca maravilhosa? A pesca maravilhosa foi tão grande que a Bíblia diz que eles teve que chamar outros pescadores porque a rede estavam quase se arrebentando. O milagre de Jesus é abundante, irmão. Apenas com 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão. Tinha gente demais lá. Quando perguntaram para os discípulos, falavam, olha, a multidão está com fome. E aí um olhou para eles e falaram assim, imagine, tem que trabalhar muitos dias para poder alimentar essa multidão. Não tem jeito. Mas sabe como que acontece o milagre de Jesus, irmão? O milagre de Jesus acontece assim, ó. Não acontece porque a gente lê como a multiplicação de pães, correto? Ele multiplicou os pães. Só que na matemática de Deus é diferente. A Bíblia fala que ele pegou os pães, ele deu graça e repartiu. A matemática de Deus é diferente, irmão. É diferente do homem. A matemática de Deus ele divide e aí acontece a multiplicação. A gente não entende como Deus trabalha. Coloca para mim Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Irmão, o fim das coisas é melhor do que o começo. Às vezes a gente começa ruim, irmão, mas não importa como a gente começou, mas importa como a gente vai terminar. Às vezes, falando do jogo de futebol, às vezes não é tão bom o começo, mas importa quem vai levantar a taça. Às vezes o primeiro time, ele perdeu um jogo, empatou o outro jogo, mas isso não tem importância. A importância é quem vai lá ser vai ser consagrado como campeão. E às vezes a gente começa ruim, irmão, e esse casamento ele começou ruim, porque faltou o vinho. Esse casamento ele estava começando ruim, só que eles chamaram Jesus para a festa, irmão. Eles convidaram Jesus, falou, Jesus, vem para a festa. O Senhor é convidado. Irmão, está na hora, irmão, da gente convidar Jesus para tudo.
Você fala, Rafael, mas você é louco. Não, não é louco não, irmão. Jesus, ele quer tomar café com você. Jesus, ele quer sentar com você. Irmão, eu vi uma oração de uma mulher simples, irmão. Ela colocou uma cadeira, ela se ajoelhou e falava, Jesus, esse lugar é seu, Senhor. Fala comigo. Meu irmão, isso é ter fé. Isso é ter vontade de falar com o mestre. Ainda que a gente não estamos vendo Ele, nós sentimos a presença dEle, irmão. Ainda que nós não podemos olhar com os olhos visíveis, nós podemos contemplar. E eu tenho certeza, irmão, que Jesus estava sentado naquela cadeira, enquanto aquela mulher orava, enquanto aquela mulher falava, Jesus, vem aqui, Senhor. Chama Ele para os seus planos, irmão. Não deixa Jesus de fora de nada, de nada. A partir, não sei se você fala, não, Rafael, eu já chamo. Não, quando você for atravessar a rua, Jesus, vamos comigo. Quero estar com você. Isso é comunhão, irmão. Isso é estar com Ele. Não é, eu tenho que estar na igreja para estar com Jesus. Não, irmão, você pode estar lá fora. Você pode estar na fila do mercado. Você pode estar dentro do metrô, irmão. Deus, Ele te usar lá dentro. Porque isso, irmão, é estar em comunhão com o Mestre. Coloca para mim Efésios, capítulo 5, versículo 22 até o 29. Irmão, eu gosto de Bíblia, eu gosto de ler Bíblia. 5, olha lá, ó. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeito tudo ao marido. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Mas dessa forma, os maridos devem amar, cada um, a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem a ama a sua esposa, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Irmão, esse texto aqui de Efésios é um texto tremendo. Os esposos devem amar as suas esposas assim como Cristo amou a igreja. E aí ele faz essa analogia falando que Jesus, ele é um noivo. Jesus é um noivo e vai acontecer um casamento. Coloca para mim 2 Coríntios 11, 2. Pois a dedicação que tenho por vocês provém de Deus. Eu prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como a virgem pura. Irmão, Jesus, ele vai buscar a sua igreja, irmão. O noivo, ele está às portas. O noivo, ele está às portas. O noivo está chegando. E ele quer buscar uma igreja. E o noivo, ele é zeloso por essa igreja. Coloca para mim Apocalipse 19, 7. Vamos nós regozijar, vamos nos alegrar e dar glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino não são atos de justiça dos santos. O anjo disse: escreva, bem-aventurados os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. Ele acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. É as bodas do Cordeiro, irmão. Coloca para mim o mesmo Apocalipse 21, 2. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus,
preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Irmão, é esse casamento, irmão, é esse casamento inspirado. Por isso que Jesus, ele começa o seu primeiro milagre no casamento, falando: olha, eu estou te preparando para o fim. Jesus sempre mostra o começo das coisas, já preparando para o fim das coisas. Coloca para mim João 3:29. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que está ao seu lado e o ouve, enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Coloca mais um. Mateus 9:15. Jesus respondeu: como pode os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo será tirado, então jejuarão. Então, irmão, esses versículos que eu acabei de ler fala a respeito de um casamento, fala mostrando que Jesus é o noivo, mostrando o amor sacrificial, a aliança, a pureza, a união eterna e a preparação da igreja para o Senhor. Esses textos, irmãos, eles refletem isso. E nós precisamos urgentemente, irmão, não só olhar apenas esse milagre com os olhos carnais. Porque foi muito mais além do que uma transformação de água em vinho. Foi muito mais. A transformação da lei, graça, a água, rituais, esforços humanos, limpeza externa, vinho, alegria, vida, aliança nova, presença do Espírito. O que era só regra, vira a vida em abundância. Anúncio antecipado da cruz e da ceia. Vinho também aponta para o sangue da nova aliança, que está em Mateus 26:28. O primeiro sinal já anuncia o seu último ato, a salvação que traz alegria real, irmão. O vinho, ele pode até trazer a alegria momentânea. O vinho, ele pode até trazer uma alegria ali naquela hora. Mas o casamento acabou a festa. Mas o que Jesus nos traz é a salvação, é a alegria real. Deus cuida do detalhe, irmão. Não foi só um problema de vida ou morte, mas uma vergonha social, a falta de alegria. Ele se importa com o que parece até pequenos para nós. Parecia pequeno, irmão, porque o milagre parece ser pequeno. Parecia ser pequeno, irmão. A sua parte, mas a parte dele. Eles só tinham água. E eles encheram, e ele transformou. Você entrega o que tem, e ele faz o que a gente não pode fazer. Irmão, você entrega o que tem, irmão. Às vezes é pequeno diante de Deus, às vezes é minúsculo, às vezes você fala: Senhor, mas eu não tenho capacidade. Irmão, nós não temos capacidade mesmo. Mas a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que começou a obra em vós, irmão. Talvez você olha para a sua vida hoje e você fala: cara, eu não tenho capacidade. Humanamente, irmão, nós não temos. Mas sabe como Jesus nos olha? Ele nos olha como a promessa já estivesse sendo cumprida. Ele já olha para a gente como a obra já tivesse sido concluída. E aí a gente fica esperando: mas como eu pequeno, mas como eu sem graça, mas como eu sem talentos, irmão. Realmente nós não temos nada dessas coisas, irmãos, mas nós convidamos ele para a festa, nós convidamos ele para ser, aleluias, o canal da nossa realidade da bênção mesmo. A gente convida Jesus para ser o principal. E aí quando a gente convida ele para ser o principal, irmão, ele faz. O milagre não é sobre o vinho,
É sobre o fim da velha ordem e o início do novo tempo com Jesus, onde a limitação humana se encontra com a abundância divina. A abundância abre o caminho para o melhor, que Ele guardou para você, irmão. Por isso que Ele falou, quando o mestre Sala, ele pega aquele vinho e toma e fala, rapaz, que vinho bom. Chama o noivo e fala, cara, geralmente nas festas que eu faço aí, as pessoas elas dão primeiro o vinho bom. Por quê? Porque depois que eles estão satisfeitos, aí dá o vinho melhor. Era assim que funciona. Mas ele falou, cara, você deixou o melhor, você conservou o melhor até agora. Mal sabia, irmão, que Jesus tinha feito esse milagre. Ele guardou o melhor. Engraçado que a Caná da Galileia era uma aldeia pequena, 6 km de Nazaré. A escolha é intencional. O milagre não acontece num grande centro religioso, mas na vida simples, familiar, cotidiana. Irmão, Caná não era um lugar para Jesus fazer um milagre desse, não. Mas Jesus não estava preocupado com holofotes, irmão. Jesus não estava preocupado com outdoor. Jesus não estava preocupado em aparecer. Jesus estava preocupado em salvar um casamento que estava apenas começando. Jesus estava preocupado em trazer e conservar essa alegria até o final. O casamento, ele durava até 7 dias. Acabar a bebida não era só vergonha, mas era uma falta de hospitalidade. O casamento poderia ser visto como mal sucedido antes mesmo de começar. As pessoas iam falar, nossa, mas já acabou o vinho? Esse casamento vai durar muito, não. Acabou o vinho antes. Glória seja dada a Deus. Eu quero aqui fazer um contraste com o que eu falei. O fim ele é melhor do que o começo. E aí Deus me levou na vida do personagem Jacó. Coloca para mim Gênesis 27, 41. Diz assim: Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que o seu pai lhe dera, e disse em seu coração: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Depois disso matarei o meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca as palavras de Esaú, o seu filho primogênito, ela mandou chamar Jacó, o seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú, o seu irmão se consola com o plano de matá-lo. Ouça, pois, o que eu lhe digo: meu filho, fuja imediatamente para a casa do seu irmão Labão em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão. Quando o seu irmão não estiver mais irado contra você e se esquecer do que você lhe fez, mandarei trazê-lo de lá, porque eu perderia vocês dois em um só dia? Então Rebeca disse a Isaque: estou farta da vida por causa dessas etéias. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre mulheres etéias, como estas, perderei a razão de viver. Então Isaque chamou a Jacó, o abençoou e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Até o... Glória a Deus. Certo. Aqui o contraste com Jacó, que eu queria trazer, é que o Jacó, ele começa muito mal, irmão. Ele começa muito bom, apesar de ele ser uma bênção de Deus, porque a Bíblia diz que o Isaac, o seu pai, ele quando ele começa a sua vida, se casa, a Bíblia fala que a sua mulher não poderia ter filhos, e ele faz uma oração, e não é qualquer oração.
Ele insiste em oração. A Bíblia fala que o Isaac, ele insistiu em oração, ao ponto de Deus abençoar. E como eu falei que Deus ele abençoa muito mais do que nós pedimos e pensamos, a Bíblia fala que Deus ele abençoa o Isaac com 2 filhos. E aí, Deus ele ora para a sua esposa e fala assim, olha, seguinte, tem 2 nações dentro do seu ventre. E aí ela ficava inquieta, porque os meninos brigavam lá dentro da barriga da mulher. Brigavam. E aí ela ficava inquieta, e Deus falou, ó, 2 nações estão no seu ventre, mas tem um detalhe. Tem um detalhe, que o maior, ele vai servir o menor. Isso é um contraste muito doido, porque não era a ideia, era sempre o primogênito, que ele herdava a herança, e ele era o maior ali, porque ele era o primeiro. Só que a Bíblia fala que o Jacó, é interessante, irmão, eu gosto mais dessa história. É interessante que o Jacó, quando ele nasce agarrado pelo calcanhar do seu irmão. O neném nasce, aí nasce o Esaú, e o Jacó ele nasce pendurado no calcanhar do seu irmão. E aí, como Esaú nasceu primeiro, a ideia era que ele fosse o primogênito. Só que o que acontece, irmão, nesse texto, é que o Jacó ele queria ser o primogênito. Até lá no nascimento, porque ele veio agarrado, ele estava louco para passar o seu irmão, não conseguiu, veio o segundo. Mas a Bíblia diz, irmão, que o seu irmão ele quer matar ele. E por que quer matar ele? Porque a Bíblia diz, irmão, que o Esaú, ele era um homem que gostava de caçar, ele era um homem que gostava de fazer sopas, caldos com os animais que ele pegava, e o seu pai, ele gostava muito. Seu pai gostava muito. E aí, eles entenderam que o seu pai já estava ficando velho. E aí, quando ele está ficando velho, eu vou abençoar o meu primogênito. E aí o Jacó entra em ação. O Jacó fala, cara... E aí a Rebeca também, ela gostava mais do Jacó. E existe isso, irmão. Às vezes, a mãe, ela gosta mais de um filho, tem mais apego por um filho, não sei. Às vezes acontece. E ela gostava mais do Jacó. Ela falou, ó... Vamos fazer um negocinho aqui legal? Um negocinho brasileiro? Vamos pegar e você vai se vestir, vai falar que você é o Esaú. Aí ele pega, coloca a roupa do Esaú, faz uma comida lá e dá para o seu pai. O seu pai pensando, o seu pai, ele já está ficando, a Bíblia diz que o Isaac ele já está ficando cego, ele já não conseguia enxergar, ele está ficando velho. E aí ele falou, cara... apalpou ele assim e falou, cara, você está parecendo o Esaú mesmo, cara. Mas a voz não é do Esaú. E aí, irmão, olha que loucura. O Isaac, sem saber de nada, porque ele não enxergava muito, ele foi lá, comeu, encheu a pança, olha, picanha. E aí, cara, foi lá e abençoou o Jacó. Derramou todas as bênçãos que tinha lá sobre Jacó. Quando Esaú chega, sem saber de nada, o Esaú não sabia de nada que tinha acontecido. E aí ele fala, vou preparar lá o prato, prepara o prato, leva para o seu pai. Pai, vim aqui para o senhor me abençoar e tal. Ué, mas eu já te abençoei. E aí ele descobre, irmão, da trama. Descobre da loucura que aconteceu. E aí o Esaú, ele toma rancor, fica com ódio do seu irmão. Fala, cara, eu vou matar esse camarada. Esse aí eu vou matar. Rebeca, ela vendo tudo isso, falou, Jacó, sai fora, cara. Sai fora, vaza daqui. Fica uns dias lá, fora. E depois que abaixar a poeira, você volta. Só que, irmão, não acontece dessa maneira. Não acontece dessa maneira que o Jacó, ele planejou. Não acontece. Olha que interessante. No Gênesis 28... 19 diz assim, ele chegou num lugar e deu o nome de Betel, casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então em Betel Jacó disse e fez o seguinte voto, se Deus estiver comigo e se me guardar no caminho, por onde que eu andar, cuidar de mim, provendo-me de pão, de comer e vestir roupas, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então Deus será o meu Deus.
E esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá como santuário, e devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Então o Jacó, ele faz essa oração, irmão. Faz essa oração e aí passa muito tempo. Depois no Gênesis 32, vai falar que ele passa algum tempo na casa do seu tio, na casa do seu parente. E aí o que acontece? Ele trapassa e foge. Jacó enganou o seu irmão para roubar a sua herança e a bênção. Isaac precisando fugir. Lá ele trabalha 14 anos para o seu tio, para se casar com Raquel. Sendo enganado e casado com Lia. Ele se torna pai de uma nação. Ele teve 12 filhos homens, que deram origem às 12 tribos, e que se formavam o povo de Israel. Ele luta com um anjo. Após de lutar a noite inteira, ele tem o seu nome mudado para Israel. E aí, chega no tempo de reconciliação, irmão. Depois que passou toda essa história, eu resumi brevemente, a história é muito maior. Mas depois que passa todo esse tempo, irmão, ele teve que superar o seu passado. E qual era o seu passado? Se encontrar com o seu irmão. Voltar ao lugar onde ele errou. Voltar a um lugar onde ele precisava estar. Porque não adianta, irmão, a gente fazer uma aliança com Deus. Não adianta a gente chamar Deus para os nossos planos se a gente não fizer as coisas certas aqui na terra. E ele teve que voltar, irmão. Ele teve que se encontrar com o seu irmão. E é o interessante que quando ele vai se encontrar com o seu irmão, ele passa pelo vale de Jaboque. E aí ele fala: eu acho que vai dar ruim. O meu irmão deve estar furioso. Passou muito tempo. Meu irmão deve estar furioso. Eu fiz o que não era para ter feito. E aí ele passa pelo vale de Jaboque. E aí quando ele encontra o seu irmão, o irmão dele está pacífico. O irmão dele está tranquilo. O irmão dele talvez refletiu que não só foi erro do Esaú. Não só foi erro do Jacó, mas foi erro do Esaú. Porque o Esaú, ele trocou uma aliança eterna por algo temporário. Ele trocou algo que é momentâneo pelaquilo que é eterno. Irmão, e nós precisamos ter esse cuidado aqui na terra. Às vezes nós podemos trocar aquilo que é momentâneo, aquilo que é passageiro, aquilo que daqui a pouco passa, pelaquilo que é eterno de Deus. E o Esaú fez a mesma coisa. Ele estava com fome. Aí o Jacó falou: olha, fiz esse prato aqui, fiz essa picanha aqui com alho, tá gostosa. Se você quiser eu te dou. Só que é o seguinte, você vai ter que me dar a sua primogenitura. E aí o Esaú cheio de fome, rapaz, picanha, agora eu troco. Foi lá e comeu. Só que ele se esqueceu disso, irmão. Porque a gente que está com fome, muitas das vezes, a gente está com fome, tem gente que fica nervoso, sabe? Fica nervoso, fica estressado. Tem gente que fica com dor de cabeça, está com fome, cara, tô com uma dor de cabeça. E acontece isso. E ele, com fome, foi lá e trocou sua primogenitura pelo algo que é temporário. Mas nesse encontro, irmão, depois que passou muito tempo, o seu irmão, ele ficou pacífico, o seu irmão, ele reconciliou ali. E o que eu quero trazer com esse texto, irmão? Que o fim de Jacó foi muito melhor do que o começo. Algo que era para dar errado na sua vida, algo que era para terminar em tragédia, uma outra tragédia. Porque nós já tínhamos visto antes a tragédia de Caim e Abel. Porque poderia repetir, acontecer o mesmo. E nós vemos isso acontecer muito, até hoje a gente vê isso acontecer. Mas o Jacó, ele teve uma vida com Deus. O Jacó, ele faz uma das orações lá dentro e fala: Senhor, se o Senhor for meu Deus, se o Senhor for comigo, aleluias, eu vou fazer, eu vou devolver a 10ª parte. E a Bíblia diz que ele foi abençoado com isso, irmão. Muitas vezes ele foi abençoado. Ele foi abençoado nas ovelhas. As ovelhas dele, ele cuidava das ovelhas do seu tio. E aí ele tinha suas ovelhas também. Mas a Bíblia fala que as ovelhas de Jacó cresciam e se multiplicavam muito do que a de Labão.
Mas por que se multiplicava? Porque primeiro ele orou, irmão. Primeiro ele consagrou a sua casa. Primeiro ele falou assim, eu vou deixar nas tuas mãos. É o Senhor que está me guiando. Aí não tem como, irmão. Deus ele abençoa mesmo. E eu vou finalizar. Rápido. Eu quero fazer um outro contraste. E aí Deus ele é tão tremendo, irmão, porque ele me levou ao Jacó. E aí o final da vida de Jacó, ele na velhice, reencontrou com seu filho José, mudou com toda a sua família para o Egito e faleceu. Pronto, essa foi a vida de Jacó. E aí Deus me levou ao Moisés. O Moisés, ele depois que termina a história de José, começa o Moisés. Só que é uma história que também tinha tudo para dar errado. Coloca para mim em Êxodo 3, Êxodo 2, versículo 3. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Sabe o que acontece aqui, irmão? Depois que morre o José, o faraó novo, ou os faraós que depois vieram, não conhecia José, não conhecia a história, não conhecia nada. E eles viram que o povo crescia muito mais do que o povo egípcio. E aí o que ele falou? Cara, esse povo aí ele vai se revoltar contra a gente e vai ganhar o nosso reinado. E aí eles têm uma ideia, eles falam assim, acho que é melhor a gente começar a falar para as parteiras matar os meninos. Se for mulher, deixa, mas se for menino, pode matar. As parteiras, elas vendo isso, elas ficaram com temor no seu coração e não conseguiram fazer isso. E aí o faraó ele teve uma brilhante ideia. Vamos pegar os meninos recém-nascidos e vamos matar. Vamos jogar ele no rio. Vamos matar todos para que a nação não fique forte. E aí um desses meninos era o Moisés. A Bíblia diz que o Moisés, ela conseguiu ficar um tempo com o menino ainda, cerca de 3 meses com esse menino ainda. Mas chegou uma hora que ela não conseguiu ocultar. Como que você vai ocultar uma criança recém-nascida que chora? Não tem como. E aí ela pega e fala assim, já que vai ter que matar o menino, eu mesmo vou matar. Vai lá, faz um cesto de juncos e coloca no rio. Só que coloca no rio, e aí diz assim, no Êxodo, como ela não podia mais ocultá-lo, tomou no cesto, calafetou com betume e piche, colocou dentro do seu filho, soltou o cesto entre os juncos e à beira do rio. E aí a Bíblia fala que umas das mulheres do faraó, né, encontrou aquele menino e viu que o menino era bonito. Falou, cara, vou cuidar desse menino. E aí o Moisés, ele começa a crescer no Egito. Ele é um dos príncipes do Egito. E aí a Bíblia diz que Moisés ele cresce, ele vira adulto. No Êxodo 2, 11 diz assim, Moisés já era adulto. Um dia ele saiu para visitar o lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho e que eram obrigados a fazer. Observou que um egípcio espancava o hebreu indefeso. E como olhasse para uma outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio, escondeu na areia. Então Moisés viu lá a luta, viu lá a dificuldade, falou, vou matar esse egípcio, está oprimindo o meu povo, esse negócio não está certo, e ele pensou que ninguém tinha visto. E aí um tinha visto. E aí você conhece a história, que o Moisés ele sai do Egito fugido, correndo, e sai fora. E aí é onde começa a história de Moisés, no Êxodo 3. Coloca para mim, Êxodo 3, 1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali um anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas,
como não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver esta coisa impressionante, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou no meio da sarça: Moisés, Moisés. E ali ele: estou. Aqui estou, respondeu ele. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Irmão, tinha passado muito tempo desse fato dele ter matado o egípcio. Tinha passado muito tempo, ele já tinha formado uma nova família, ele já estava pastoreando ali as ovelhas do seu sogro. E aí Deus resolve aparecer para ele. Deus aparece para ele, irmão, em meio de uma sarça, em meio de um arbusto que pegava fogo. Só que Moisés, quando ele viu esse arbusto pegar fogo, ele falou: cara, esse arbusto está pegando fogo, mas ele não se consome. Naturalmente, o arbusto era para virar pó, se queimar, acabou. Mas o fogo era contínuo, irmão. O fogo era contínuo e a sarça permanecia intacta. E aí ele se impressionou, e foi se chegando mais perto. Irmão, Deus ele pega a gente desse jeito. E aí ele foi se aproximando. Quando ele se aproximou, Deus falou: Moisés, Moisés. E aí ele falou assim: tira as sandálias dos seus pés. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, você cresceu no Egito. Você era acostumado que os escravos tiravam as sandálias dos pés para você. Você era acostumado que os escravos, eles se prostravam diante de você. Mas aqui o negócio é o seguinte: quem tem que tirar a sandália dos teus pés é você. É você que tem que tirar a sandália dos teus pés. E Deus continuou: não te aproximes daqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. Irmão, o que eu quero trazer com esse texto de Moisés, irmão? Ele começou ruim também, tinha tudo para acabar ali. Desde o seu nascimento, perseguido, matou um egípcio e saiu de lá fugido, quase morreu. Só que a Bíblia fala que Deus encontrou ele, mudou a história dele, transformou ele num grande libertador. Então, por isso que eu digo, o fim, ele é melhor do que o começo. Talvez você começou ruim, talvez a sua caminhada, ela está sendo dificultosa, irmão. Mas não pare, continue, porque é ele que começou a obra. Ele nasceu hebreu, foi criado como um príncipe, mas fugiu. Deus lhe apareceu no deserto, ordenando que ele voltasse para o Egito, irmão. Imagine, ele teve que voltar para o lugar lá onde ele tinha nascido, onde ele tinha sido criado. E aí, ele recebe os 10 mandamentos. Ele conduz o povo 40 anos no deserto, 4 décadas, atuando como líder, como juiz, como profeta e mediador entre Deus e Israel. Eu quero finalizar com isso, irmão. Talvez o começo ele não foi bom. Talvez a trajetória da sua vida não está sendo boa. Mas o principal segredo é chamar Deus para os seus planos. O principal segredo é chamar Deus para todos os momentos da sua vida. Não esqueça de Deus, irmão. Porque o ser humano, ele tem mania de, quando está tudo bem, quando você tem dinheiro no banco, quando você tem uma casa boa, os seus filhos prosperando, a sua casa prosperando, a gente tem uma leve mania de deixar Deus para o último. A gente tem um leve descuido de fazer isso. O Jó, ele era diferente, irmão. O Jó, a Bíblia diz que ele era próspero, seus filhos eram prósperos, tudo era próspero na vida de Jó. Só que a Bíblia fala que ele se levantava todo dia de madrugada. Será que meus filhos pecavam? Ou pecaram? Eu vou fazer um sacrifício aqui, porque eles podem ter pecado. Imagina, irmão, Jó fazia isso e não conhecia Deus de fato. A marca distintiva de um filho de Deus
não é a perfeição, e sim a fome por Cristo. A gente não é perfeito, irmão, mas a fome por Cristo tem que ser intensa no nosso coração. Essa frase do John Piper. O John Wesley falou assim: antes de Deus fazer uma grande obra através de nós, Ele fará uma grande obra em nós, irmão. Ele vai fazer em mim primeiro. Ele vai me aperfeiçoar, Ele vai te aperfeiçoar primeiro, para que depois a obra ela seja transpassada para a sua geração. O Spurgeon deixou assim, ó: estude a palavra de Deus, para que a sua fé não se apoie na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Irmão, não se apoie nessa sabedoria humana, não se apoie nos seus talentos, não se apoie na sua forma de fazer as coisas, mas se apoie na forma de Deus, irmão. Chama Jesus, fala: olha, Jesus, vem para o casamento, Jesus, vem para a festa, Jesus, venha para o luto, Jesus, venha para a dificuldade. E aí, quando você tiver tudo bem, irmão, não se esqueça de Jesus. Quando tiver tudo certo, irmão, fala: Jesus, a razão de eu ter as coisas e fazer as coisas é o Senhor. Eu li uma frase esses dias, que a gente está no tempo de futebol. Se eu não me engano acho que foi o Cristiano Ronaldo que disse. Ele falou: cara, eu estou quase chegando no milésimo gol. Eu sou já um jogador consagrado, já ganhei muitos títulos, já fui melhor do mundo várias vezes. Mas a principal razão de eu ter sucesso é porque vem dele. O dom vem dele. Irmão, quando alguém faz isso, irmão, é mostrando que a gente não é nada. Eu posso até pregar com maestria, eu posso até orar com maestria, eu posso até ter uma pessoa que tem a aparência de Deus, irmão. Eu posso até fazer essas coisas, mas isso não tem importância nenhuma enquanto o crédito não for dado para Ele. A bandeira tem que ser Jesus, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que Ele seja o centro do Evangelho, que Ele seja o centro da minha vida, que Ele seja o centro de tudo que há em mim. Aí, irmão, a glória não vai para nós. Por isso que o reino de Deus, irmão, ele não vem com aparência visível. Enquanto eu estiver esperando que o milagre vai acontecer, enquanto eu estiver esperando que eu vou orar e o milagre vai acontecer, muitas das vezes a gente está querendo a glória para a gente. Muitas das vezes nós queremos aparecer, nós queremos o outdoor. Jesus, ele fez ao contrário. Quando ele fazia um milagre, ele falava: olha, não conta para ninguém não, rapaz. Fica quietinho. Deixa que o reino de Deus cresça. E as pessoas não conseguiam se conter, ia lá e contava, não tinha como ficar quieto. Olha, eu fui abençoado, eu fui curado. E quem te curou? Foi o Jesus ali, ó. Foi aquele cara lá, foi aquele homem lá que me curou. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam se conter. Então essa é a palavra, irmão. Essa é a palavra. O milagre, vê os milagres nas entrelinhas. Vê que o milagre, irmão, para acontecer tem que ter as entrelinhas, tem que ter um contexto para que isso aconteça. E aí quando você olhar, você fala: rapaz, mas já é vinho, mas já é abundante, mas já é alegria, porque foi Ele que fez. Pode aplaudir Ele, irmão.